Para aqueles que foram rebeldes, não quiseram, desprezaram, né? Porque hoje é desprezo. Ontem eu precisei pegar no pé dos meninos aí. Olha, vocês estão querendo fazer um pagode espiritual na igreja. Muito bem. Só que eu não quero showzinho aqui, eu não quero o crente vindo no dia da apresentação, chega aqui, pega o tamborzinho, as coisas e canta bonitinho e tal, não dá o dízimo, a igreja não contribui para o sustento da obra de Deus, para os missionários, que nós já temos tantos missionários dependendo de nós, não participa dos cultos, nem da escola dominical. Nós abrimos um curso de teologia todas as segundas-feiras, alto nível para aprender, e não participam. Teve um aí que chegou ontem, depois que terminou a cantata. Eu fiquei estarrecido. Não queremos pessoas assim, queremos pessoas compenetradas, que quando estiverem tocando o seu tamborzinho, cantando o seu forrozinho, ou cantando outros louvores, samba, canção, sei lá, e todas as músicas que nós temos de louvor, que o Senhor mandou que nós usássemos tudo, sejam pessoas completamente integradas, conhecedoras, cheias de luz para ser bênção. Então eu disse a eles, avisei os 2 ou 3, não deu para avisar, falei, olha, se vocês não melhorarem a cooperação na igreja, vocês não entrarão na escala e não entrarão mesmo. E eu estou observando uma pessoa ou outra que está em alguns dos grupos já formados na igreja, que não estão vindo, só vem no dia da apresentação. Provavelmente eu vou conversar com essas pessoas, saber por quê. Será que você está tão cheio do Espírito quando está cantando, passando 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, 1 mês sem estar assistindo o culto, sem estar recebendo a pregação? Então a motivação sua é para chegar aqui e apenas cantar o louvor? A ausência de conhecimento das coisas de Deus, meus irmãos, isso pesa muito, e nós precisamos trabalhar para que essas coisas não aconteçam. Então nós precisamos de vacina espiritual contra a surpresa da chegada do dia do Senhor, porque tem muitos que estarão fazendo louvor, fazendo coisa aqui, e no dia do Senhor vai chegar tão reprovado. Paulo diz assim, para que vocês estejam firmes diante de Jesus. E tem gente que vai chegar lá, tá, ai Senhor, tenho medo, está tremendo porque não sabe como que foi a vida dele aqui, não deu atenção, não se apegou com Cristo, não se apegou com a igreja de Jesus, não amou os pobres, não amou os indigentes, não fez o trabalho do Senhor Jesus. E o Senhor Jesus pede que nós cuidemos daquele que não tem pão, daquele que não tem água, daquele que está sujo, maltrapilho. Nós temos chuveiros aqui para trazer o indigente, dar banho nele, fazer a obra do Senhor, não importa. E Deus tem restaurado alguns maravilhosamente, vai restaurar tantos outros. Meus irmãos, hoje em dia todas as pessoas sabem os efeitos de uma vacina. Todo mundo já aprenderam. Então uma vacina sempre é para uma determinada doença ou infecção. Mas não foi sempre assim, meus irmãos, não foi dessa maneira. No passado, os boatos corriam quando o laboratório produzia uma vacina contra varíola, por exemplo, que é uma doença que dá as bexigas da pessoa, deixa a pessoa toda com a pele danificada. As pessoas corriam, não iam no posto para tomar, fugiam, e aí aquela doença vinha e pegava, e aí iam tratar, mas ficava tudo manchado, o corpo todo com aquelas pústulas, quando secava, estava tudo furado. Porque o boato corria. Aí, ainda hoje em dia tem alguns medicamentos aí que as pessoas não querem tomar, porque olha, toma isso aí, vai fazer isso, fazer aquilo, e são boatos. Assim, meus irmãos, muita gente morreu vítima de epidemia porque não permitia aplicar a vacina, nem em si mesmo e nem nos familiares. Pessoas morreram, muita gente morreu. Mas nós, meus irmãos, que já fomos instruídos a respeito, que nós possamos ser, nós e os nossos filhos, beneficiados com as aplicações das vacinas que previnem um número bem grande de epidemias. Eu sei, eu tenho uma, mas tem a varicela. Tem gente que nem conhece a varicela. A varicela não existe. Não existe, irmã Eni. Existe, a irmã Eni, a mineira, ela conhece, sabe que existe. E pega duro, e se bobear, mata a pessoa. Tem a rubéola, que tem que ter uma prevenção tremenda por causa das mulheres grávidas.
Tem a febre amarela, que normalmente quando você vai viajar, você é obrigado a tomar. Você vai viajar para outro país, é obrigado a tomar. Tem a vacina para a peste negra. Porque às vezes o pessoal diz, a peste negra foi no tempo, lá no tempo dos franceses, na Guerra da França. Mas, meus irmãos, ela não foi completamente erradicada. Então precisa tomar a vacina quando vai sair do país para um outro lugar. Então, meus irmãos, da mesma maneira acontece na vida espiritual. Os que são de Cristo, que conhecem e vivem as Escrituras Sagradas, estão vacinados contra os catastróficos acontecimentos que virão sobre a humanidade, consequência da rebeldia humana contra Deus e sua santidade. Às vezes tem gente que se levanta, né? Eu sempre vou no Antigo Testamento, no Novo Testamento, nas palavras de Jesus, né? Se levanta contra o pastor, se levanta contra a igreja, cria um mal-estar danado, mal sabendo eles que não se levantam contra o pastor, não se levantam contra a igreja, mas se levantam contra o próprio Cristo. Não foi isso que aconteceu lá com o apóstolo Paulo? Saulo, Saulo, por que me persegues? O Senhor Jesus não falou, você está perseguindo os crentes, prendendo, autorizando a morte deles, lançando na prisão. Não, você está me perseguindo. Então, nós precisamos de conhecimento para não cairmos nessa loucura e estarmos indo de encontro com a pessoa de Cristo, contra o Senhor Jesus, contra a obra do Senhor. Podem saber disso, eu nunca sinto, e os irmãos sabem disso, eu nunca sinto no meu coração que alguém está contra mim. Como pastor, de jeito nenhum, está contra o Senhor Jesus. E com o Senhor Jesus, a conversa é outra. Não é verdade? Porque vai estar lá, é Ele que vai, não vou ser eu que vou estar lá. Não, pastor, se o senhor estiver lá, o senhor me quebra o galho. Eu chego lá, o senhor diz, não, olha, ele foi mais ou menos, orou com a gente, fez isso aqui e tal, fez uns negocinhos lá meio trambicado, mas dá uma entradinha. Não, é Jesus que estará lá, é Ele mesmo. E aí o seguinte, o DVC, sabe o que é DVC? É a folha corrida da gente. Todos os minutos, todos os pensamentos, tudo que nós fizemos aparece diante do Senhor. Ah, meus irmãos, que o sangue de Jesus Cristo nos lave de todo o pecado, nós sejamos remidos, dobremos os joelhos arrependidos. Hoje vai ter celebração da ceia. Ora, Senhor, pede, Senhor, me perdoa, Senhor, lava a minha alma, meu coração, Senhor, porque a misericórdia de Deus é em Cristo Jesus, para que você possa estar firme lá no dia do Senhor. Então, irmãos, nós fomos instruídos, e nós sabemos que na vida espiritual nós precisamos também da vacina contra estes problemas tão terríveis, que não terão solução depois da morte, só terão solução enquanto a gente vive. Aquele facínora, maldoso, homicida, que foi pendurado lá com Jesus, no último momento, ele despertou o coração, vendo que Jesus era inocente, que estavam fazendo uma maldade para o Senhor, e que o Senhor realmente era divino para suportar tudo aquilo. Ele olhou para o Senhor e disse, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus disse, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Amém, meus irmãos? Porque o amor de Deus é sem limites, mas nós não podemos brincar com os limites do amor de Deus, porque senão podemos pegar em falso. O camarada é atropelado, não deu para confessar, não deu para lavar os pecados, vai se apresentar lá com o DVC todo sujo, todo com muitas condenações sobre ele. Então, meus irmãos, a vacina espiritual contra os males espirituais, quais são os males? O judaísmo. Ah, pastor, não tem judaísmo? Tem sim, tem uma igreja aí que fala, irmãos, é duzentinho, hein? R$200. Você nem precisa dar o dízimo. É R$200 esse papelzinho aqui, ele põe um papelzinho, um pergaminho assim, e você prega na porta da sua casa. Talismã e essas coisas mais. Sabe que aquilo lá é judaísmo, que Deus mandou os judeus escreverem, colocar na porta, no trabalho, na testa, nos braços, as coisas, mas é lá no judaísmo. Livrem-se dessas coisas. Também a circuncisão, né? Tem crente aí que manda circuncidar o filho, o homem. A salvação pelas obras. Ah, não, eu vou fazer o bem. Nós não fazemos o bem, eu falei agora há pouco das obras. Não vamos fazer o bem para se salvar, não. Nós fazemos o bem porque já somos salvos.
e nós somos salvos, respondemos a Deus com a misericórdia de Deus, porque Deus usa os seus servos para atuar a misericórdia dele sobre a face da terra. Então, tem que ser vacinado. Também contra a idolatria, meus irmãos, as imagens. Tem um rapaz aí, ele é meu amigo, ele abriu uma igrejinha lá embaixo, muita fé, abriu uma igreja lá para trás do Bergamais lá. Aí estava falando comigo, pastor, eu fiz uma faixa, eu preciso entregar os folhetos, mas não tem folheto. Eu falei, eu tenho. Foi até o carimbinho tudo. Aí entreguei os folhetos para ele, falei, irmão, que Deus abençoe você, é folheto de primeira linha, me traga o resultado, porque eu quero o resultado que eu vou escrever para a empresa que me manda os folhetos. Irmãos, e ontem ele me chamou lá, pastor, vem cá, venha ver o resultado da evangelização. E trouxe uns papéis assim de Nossa Senhora e tudo. E a estátua de Nossa Senhora que o camarada lá, a empresa do cara vai de mal a pior. Ele disse, olha, é essa imagem aí que está te afundando, porque o Satanás está atrás dessa imagem. Você não está crendo no poder de Jesus Cristo, está crendo na imagem. E isso está levando você para baixo. A idolatria é abominação para Deus, meus irmãos. Não comece a botar bibelôzinho na tua casa, não comece, ai, criança, não toque nisso aqui, não toque. Não faça isso, joga tudo fora. A nossa casa é para ser limpa, não ter estas coisas. A Bíblia diz, não farás imagem de escultura, nem alguma semelhança do que é em cima no céu, nem na terra, nem debaixo da terra. Não prostrarás a ela e não lhes prestarás culto. Quando a pessoinha está limpando aquelas pecinhas, com todo cuidadinho, o que está fazendo? Fica aí para os irmãos responderem para mim. Então, meus irmãos, precisam tomar a vacina espiritual contra estes males. E como que alguém poderá aplicar essa vacina se ausentar da igreja? Se não vir assistir os cultos, a mensagem, como vocês estão assistindo agora, como nós acabamos de ler a palavra agora há pouco, como que vai se limpar? Como se consegue e pode ser aplicada nos corações através dos cultos, dos ensinos bíblicos, disciplinas, na escola bíblica dominical, nas lições do curso de teologia, meus irmãos. E é por isso que o apóstolo diz aos irmãos, mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Porque aqueles que sabem, que cultuam a palavra, que buscam o conhecimento da palavra, não estão em trevas, estão firmes, sabendo tudo o que vai ocorrer naquele dia. Ele diz, porque todos vós sois filhos da luz e os filhos do dia. Nós não somos da noite e nem das trevas. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versos 4 e 5. Assim, meus irmãos, os males decorrentes sobre a humanidade rebelde, em consequência do dia do Senhor, não atingirão os crentes que estarão vacinados espiritualmente e preparados para receber o Senhor Jesus. Amém? Se vocês estão aqui, eu louvo a Deus. Agora mesmo estava com o pastor Éder lá no gabinete, orando. Espírito Santo de Deus, desperta os teus servos lá nos lares, toca nos corações dele, move os corações. Não é porque nós queremos que eles estejam aqui simplesmente, não, é para que eles recebam a palavra e sejam esclarecidos pela palavra de Deus e estejam preparados, vacinados contra as astutas ciladas do diabo e a ação do maligno. Meus irmãos, e essa vacina espiritual é imunizadora, age na vida dos crentes. Primeiro, como age? Preservando-os das trevas espirituais. Sabe, quando nós estamos em contato com a palavra, nós somos vacinados contra a ação das trevas, ações malignas. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas. Uma das coisas mais importantes da vida humana é o verdadeiro conhecimento, já que alguém disse no passado, o conhecimento é a luz da vida, e ele falou a verdade, a grande verdade. Depois, se quiserem saber o autor, pergunta para o pastor Éder que ele sabe. O conhecimento é a luz da vida, que se tornou na divisa da Universidade Feminina do Texas, lá nos Estados Unidos. O conhecimento é a luz da vida. Então nós precisamos entender que precisamos de mais conhecimento da palavra de Deus para termos a iluminação espiritual plena nas nossas vidas e não cairmos em erro.
Paulo diz: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes, isto é, que estejais em trevas, acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais, que não têm esperança, isto é, que estão em trevas, não têm conhecimento. 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 13. O que o apóstolo está dizendo, meus irmãos, àqueles irmãos, é que se fazia necessário que eles tivessem conhecimento a respeito do que iria ocorrer com os crentes que já haviam morrido em Cristo. Muitos crentes já haviam morrido em Cristo nesses dias, estavam perguntando para o apóstolo: apóstolo, se perderam, eles serviram a Jesus e morreram, se perderam. Paulo diz: eu não quero que vocês sejam ignorantes sobre essas coisas, não estejam em trevas sobre isso, e Paulo passa a ensiná-los. Assim, na 2 Tessalonicenses, falando-lhes do mesmo assunto, ele lhes diz: ora, irmãos, rogamos-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele. E ele diz assim: que não vos movais facilmente do vosso entendimento. Isto é, que Paulo já tinha instruído-os sobre esta vinda do Senhor, como isto aconteceria, o que aconteceria com os mortos. Ele diz: olha, eu não quero que vocês saiam daquilo que eu ensinei a vocês, prendam isso no seu coração, estejam firmes. Porque, meus irmãos, inventores de doutrina está assim. Porque eles acham assim: pastor Carlos, a doutrina da Bíblia é muito pesada, nós precisamos dar um jeitinho, amenizar. E aí vão pregar outro evangelho que não é o evangelho de Jesus. E mente para as pessoas, ela fica iludida, bonitinho, legalzinho. Aí chegam lá para Jesus: Senhor, ele me ensinou lá que não tinha problema não, que eu podia continuar a minha vidinha, porque o mundo estava muito perdido, e o povo da igreja estava influenciado pelo mundo. Sabe, eles estavam dançando, estavam fazendo as coisas, iam para o churrasco com os irmãos, bebiam cerveja, bebiam bebidas alcoólicas e ficavam lá, e o senhor sabe, né? Era o mundo daqueles dias, que abrugalho. A Bíblia não diz isso, a Bíblia diz que os beberrões não entrarão no reino dos céus, os comilões não entrarão no reino dos céus. E Paulo diz: olha, é o que vocês eram antigamente, agora não são mais, foram transformados. Então nós precisamos estar firmes para não nos mover do nosso entendimento, daquilo que nós já aprendemos. E diz: nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavras, quer por epístola, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 1 a 13. Meus irmãos, isso é muito sério. Muito sério. Paulo diz: ninguém de maneira nenhuma vos engane, estejam firmes no conhecimento. Aprendam, leiam na Bíblia, porque os bagunceiros virão aí para mudar o seu conhecimento, para dar aquela aliviadinha que a Bíblia não dá, porque a Bíblia não dá mesmo. Ela diz: sede santos, porque eu sou santo, diz o Senhor. Ele não fala assim: olha, sejam mais ou menos santos, entendeu? Porque a santidade de Deus vai completar o que falta em você. Ela não diz. Diz? Não diz, meus irmãos. Ela diz: sede santos, porque eu sou santo. E nós podemos nos santificar no sangue de Jesus Cristo e permanecer fiel ao Senhor até que o Senhor venha, porque nós sabemos que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. E Paulo está dizendo: rogamos pela vinda do Senhor. Nós queremos que o Senhor venha. Lá no Apocalipse diz assim: vem, Senhor Jesus. Os crentes estão dizendo: vem, Senhor Jesus. Maranata, vem, Senhor Jesus. E que nós possamos a mesma coisa, meus irmãos. Se nós guardarmos os conhecimentos da palavra, nós observarmos as Escrituras, nós vamos poder falar isto: vem, Senhor Jesus, sem temor, sem medo da experiência nesse grande e glorioso dia. Meus irmãos, o que notamos nestas palavras do apóstolo é que ele lhes diz que lhes houvera, ele diz assim, que lhes houvera instruído a respeito da maneira tal que lhes dava firmeza sobre a verdade dos acontecimentos e que eles deveriam ficar firmes nesses conhecimentos e não aderir-se a ensinos diferentes sobre esse assunto, de maneira nenhuma, e nem sobre outros assuntos, meus irmãos. E esta postura é válida para nós também. Nós, nestes dias, meus irmãos,
esta postura de ler a palavra, guardar a palavra, porque, Satanás buzina mesmo. A rapaziada tem que ir para a faculdade, tem que ir para a universidade, tem que se misturar com os incrédulos. Alguns são horrores, né? Tem alguns aí que se reúnem, 2, 3 alunos da faculdade, 2, 3 moças da faculdade, vão para um apartamento fazer aquilo que Paulo diz, só de dizer já é vergonha. E quando chega lá um homem de Deus, um rapaz de Deus, eles começam a fazer deboche. Mas este homem de Deus, esse rapaz de Deus, tem que ter o poder de Jesus na sua vida, até transformar a vida desses e procurar a salvação deles. Assim está o mundo. Mas nós não somos do mundo, nós não pertencemos ao mundo, nós somos de Jesus e nós devemos estar vacinados contra estas coisas. Nas Escrituras Sagradas, diz o apóstolo Paulo, para assim nós ficarmos firmes, crermos nas Escrituras, estudarmos e ficarmos firmes e não desviarmos nem para a direita nem para a esquerda. Em outras palavras, os irmãos igualmente, aos irmãos de Tessalônica, estão vacinados contra os falsos ensinos. Eu espero que estejam. Eu espero que vocês estão aqui, é a marca do crente fiel, que levanta no domingo de manhã e vem para a sua igreja. Não importa o que aconteceu no sábado, não é, se teve um encontro social lá com os irmãos e ficou até tarde, não. Domingo levanta, vem para a igreja para receber os ensinamentos, porque os mestres estão aqui para ensinar. Os mestres, professores, homens estudados para transmitir o conhecimento. Hoje à noite eu vou dar os certificados do curso dos dons espirituais para todo mundo que fez no ano passado. 5 turmas irão receber hoje à noite. Então, se você é de uma das turmas, eu mandei e-mail, né? Se você não recebeu, venha para receber o certificado. Meus irmãos, as trevas espirituais são uma das metáforas que indica o desconhecimento da verdade, indica o pecado, os pecadores e ainda as forças espirituais malignas, bem como o próprio reino das trevas, onde reina a maldade. Isto é trevas. O que deve ficar bem patente, meus amados, em nossos corações, é que nós já não estamos em trevas, nem nas trevas do pecado e da maldade, e nem nas trevas da ignorância das coisas de Deus. Nós não estamos mais nisso. Amém? Se alguém está, é negligente para com a leitura da palavra, e os cultos, e a pregação da mensagem do Senhor. Estar em trevas, meus amados, é quando as coisas de Deus é terrível para o crente, porque o pode levar a erros profundos. Notemos a conversa de Jesus com os saduceus. Olha, aquela nata religiosa, saduceus, depois dos fariseus eram eles. E hoje a gente tem muito fariseu na igreja. Meu irmão, ser fariseu pertence ao judaísmo. Crente em Cristo é graça. O irmão cometeu uma falha, vai lá, ajoelha com ele e ora. Se o irmão largar, fica entre você e ele. Se ele não largar, vai lá, ajoelha com ele, traz mais um irmão, ora com ele. Se ele abandonar o pecado, ganhasse o teu irmão. Se ele não ganhar, leva ao conhecimento do pastor. Se não ouvir o pastor, então vai ser entregue ao mundo, porque desobedeceu literalmente a palavra. Mas Deus dá tanta chance de graça, e só rejeita Jesus quem quer, porque quem não quer está nos braços de Jesus. E eu disse ontem, se apegue com Cristo. Coisa mais linda, mais gostosa é estar apegado com Jesus, sabe, seguro com Jesus, o conforto que Jesus traz. Você está tremendo, está com medo de tudo, se abrace com Jesus e você vai sentir o conforto, a graça, a bênção, a força divina que vem para você, e você se torna um gigante. Meus irmãos, estar em trevas é assim algo terrível, é desconhecimento das coisas de Deus, porque isto leva os crentes a erros profundos por não conhecer. E como dissemos a vocês, aquele encontro de Jesus com os saduceus, Jesus já tinha derrubado os fariseus. Aí chega o saduceu e diz: Senhor, tudo bem, meninos? Estou aqui, o que vocês querem? Tinha uma mulher que tinha um marido, e o marido dela morreu. E daí, Senhor, ela casou com o segundo irmão para gerar, porque a lei mandava que casasse para gerar descendência ao irmão mais velho. Mas ele morreu também. E assim foi com os 7. E depois morreu a mulher.
Aí eles dão a chave em cima de Jesus. Senhor, lá no céu, que eles não criam na ressurreição dos mortos. Não criam na ressurreição, os saduceus não criam na ressurreição dos mortos. Lá no céu de quem ela será? Pois que teve relacionamento com todos eles. Aí Jesus falou, olha, vocês erram por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Lá nos céus não se casam, não se dão em casamento, são como os anjos do Senhor. Seremos transformados à semelhança dos anjos de Deus. E eles calaram a boquinha, não enfrentaram mais Jesus. E eles eram tidos como profundos religiosos, mas não tinham, meus irmãos, estudado a palavra do Senhor. Não tinham observado os preceitos da palavra e mereceram esta reprimenda de Jesus. Talvez mudaram o seu conceito depois disso, não sei. Talvez mudaram o seu conceito depois disso. Então, meus irmãos, nós precisamos dessa vacina espiritual, essa vacina imunizadora, que age na vida dos crentes, implantando-lhes luz. Luz. Quando você lê a palavra, ela vai iluminando você. Sabe o que vai acontecendo? As trevas vão saindo. Quando você lê assim, olha, eu sou santo, sede santos porque eu sou santo. Você para, espera aí, Deus está me falando isso? Ora para mim que seja santo, porque meu Deus é santo, eu tenho que evitar pecados. Satanás diz, que nada, vai lá, mas você está estribado na palavra de Deus, que você é uma nova criatura, que você está salvo em Jesus Cristo, e que você não precisa dessas coisas, porque elas vão te destruir, elas são trevas, Então, quando você busca o conhecimento da palavra, Deus implanta, através dessa vacina, a luz no seu coração. Nós todos, meus irmãos, recebemos luz de Jesus e da palavra através de Jesus, na conversão e na nossa convivência com Ele, através da palavra, quando nos damos ao trabalho de estudarmos e meditarmos e praticarmos a palavra. A ignorância é associada às trevas, o erro à escuridão. Não é? O erro é relacionado à escuridão intelectual. Esse cara é burrão, não sabe nada, está nas trevas. Por isso que eu estimulo a minha juventude, estudem, sejam sérios, adquirem conhecimento da palavra de Deus, conhecimento secular, tenham luz nas suas vidas. A ausência do saber são trevas. As trevas estão associadas a Satanás e aos demônios. Não é de outro jeito. O que sabemos, meus irmãos, é que a luz e o saber, ou a sabedoria, são associados a Deus. Olha bem, o saber, a sabedoria, são associados a Deus. Primeira carta de João, capítulo 1, versículo 5. Vamos ler comigo aí, o irmão Edson vai colocar para nós aí no telão. Vamos ler para a gente entender esta verdade de Deus. 1 João, capítulo 1, verso 5. Vamos ler, mais um minutinho aí, já está aí, irmão? Não está, né? Vamos lá, que já vai chegar aí, nós vamos ler juntos, para a gente assimilar esse conhecimento no coração, tá? Para que a gente saiba que a palavra do Senhor diz isso. Vamos ler? E esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e não há nele trevas nenhumas. E vamos para Efésios capítulo 3, verso 10, onde Paulo diz, para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida de todos os principados e potestades do céu. Pela igreja, a igreja é aqui que nós recebemos os ensinamentos, a iluminação, e que os inimigos celestiais têm medo pra caramba. Ah, meus irmãos, o Satanás tem medo da igreja instruída, da igreja preparada. Ele tem, porque ele sabe que estes não cairão na falsidade dele. Em Mateus capítulo 5, verso 14, o Senhor diz assim para nós, para mim, para você, disse para o pessoal daquela época dele, ele diz assim, olha, vós sois a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte. A luz também está relacionada, meus irmãos, com a justiça, com a retidão.
nas ações e na natureza íntima do crente. Lembramos, amados, que o apóstolo fala que nós não somos da noite nem das trevas. Ele diz isso: vocês não são da noite nem das trevas, vocês têm conhecimento, e nós precisamos ter medo, senão fazemos de Paulo mentiroso perante Deus. Você quer fazer Paulo mentiroso perante Deus por não ler a palavra de Deus pelo menos uma vez por dia, 1 capítulo, 2 capítulos da palavra, e caminhar assim até o final dela? E assim, por sermos nós, meus irmãos, os crentes, pessoas espiritualmente iluminadas, tornam-se luzes, tornam-se seres luminosos, mediante o que nós vamos adquirindo a natureza de Jesus Cristo, e igualmente nos tornando fontes dessa luz divina aos homens. Pastor, depois de uns 40 anos, viu, pastor Hélio? Depois dos 40 anos, pastor torna vidente. Sabiam? Verdade. Vocês conhecem na Bíblia que tem um vidente do Senhor na Bíblia? Quem é? A irmã Neuza não fala não. Quem é o vidente do Senhor na Bíblia? Nem o pastor Hélio. Quem é o vidente do Senhor na Bíblia, meus irmãos? A mãe dele chama Ana. Chamou, né? Hein? Samuel. Ele era vidente. Pastor, depois dos 40 anos, ele se torna vidente. Eu estou pregando aqui, eu sei o irmão que está em trevas. Não tem como esconder. Se o irmão está com problema em casa, com a família, está com problema no trabalho, está aquela situação sufocante. Eu já fiz isso, já parei o irmão na porta. Irmão, aliás, um casal, parei eles na porta. Irmãos, vamos orar, vem orar comigo aqui. Porque eles estavam numa situação muito crítica. O pastor, quando você, meu querido, está na paz de Jesus, você transmite um ar de luz ao derredor do seu corpo. Na sua cabeça, aquela iluminação, que nem essa luz aí, ó. Só que é como se fosse uma nuvenzinha bem clara. Bem clara. Então, quando eu olho no irmão, vejo essa nuvenzinha clara, o semblante dele, aleluia. Mas quando eu olho para o irmão, este círculo e aquilo está sombreado. Tem alguns que está sombreado, aflição, e outros que estão escuros, negros. Por isso, às vezes, nós falamos, reunimos em oração, irmãos, orem por essa pessoa. Eu nem conversei com ela. Então é assim, porque Deus mostra para nós a situação espiritual de cada um. E eu louvo a Deus, né? Quando eu estou sentado aí, como os irmãos estão, e vejo um pregador aqui, nós temos vários, tem o André, o pastor Éder, tem outros pastores que vêm de fora pregar. Eu estou olhando para o irmão, vejo aquela luminosidade, falar, essa mensagem hoje vai ser no nosso coração, porque a luz está brilhando, porque quem está na luz não está em treva. Deus é luz, e Jesus disse, vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte, não tem como esconder um crente cheio do Espírito Santo, meus irmãos. E assim, meus irmãos, por sermos nós os crentes, pessoas espiritualmente iluminadas, tornam-se luzes, tornam-se seres luminosos, mediante do que nós vamos adquirindo na natureza de Jesus Cristo, e igualmente nos tornamos a fonte de luz divina aos homens. Lá no interiorzão, meus irmãos, quem é caipira aí? Ou quem já foi caipira? Vamos lá, eu fui. Vocês sabem, vocês já viram um bichinho que à noite traz luz? O vagalume. E eu me lembro que a gente andava numa estrada escura, e dava graças a Deus quando os vagalumes vinham e clareavam, a gente ia olhando lá, para chegar em casa, porque traz luz própria dele. O crente é um vagalume do Senhor. Você não pode esquecer que você é a luz de Jesus. Você tem luz própria dada pelo Cristo em sua vida. Use essa luz para banir as trevas do mal e do pecado, meus irmãos. Assim, meus irmãos, não cabe em nós qualquer ignorância, qualquer escuridão. Não podemos ter comunhão com as trevas, porque a luz não tem comunhão com as trevas. Assim não devemos ser ignorantes das coisas de Deus, que nos dizem respeito quanto à nossa vida espiritual. Uma coisa é certa, onde penetra a luz, as trevas são dissipadas.
camarada é burrão, mas ele caiu em cima, porque tem uns caras aqui. Pastor, ora para mim, porque eu vou fazer uma prova. Eu quero orar por você sim, mas não quero perder tempo. Você estudou? Não, pastor, sabe por quê? Eu tenho muitas coisas para fazer, não dá tempo de estudar. Eu não vou orar, não. Vou orar. Por que eu vou orar se ele não tem conhecimento? Quando ele tem conhecimento, pede o Espírito Santo de Deus. Usa o conhecimento do teu servo para que ele faça uma prova boa, seja aprovado e seja para a glória de Deus. E o Espírito Santo ouve e faz. Mas se está nas trevas e não saiu das trevas, não tem como ajudá-lo. Porque o Espírito Santo vai clarear as trevas dele, mas ele está vazio. Lá no computador tem isso, outro dia abri lá, vazio. Pedi outro negócio, vazio. Ah, Senhor amado, não tinha nada. Então o Espírito Santo vem e toca no crente, que vai fazer o concurso, vai fazer alguma coisa lá, mas não tem nada nele, está vazio. O Espírito Santo simplesmente fecha, faz como eu fechei o computador e fiquei bem desagradado aquele dia, né? Não consegui o que eu precisava na verdade. Assim não cabe, meus irmãos, em nós qualquer ignorância, qualquer escuridão. Nós devemos ter essa comunhão com o nosso Deus. Uma coisa é certa, onde penetra a luz, as trevas são dissipadas, meus amados. A era presente se caracteriza por densas trevas espirituais, mas a era vindoura com Cristo se caracteriza como um novo dia. E como vivemos nesta era, devemos nos agarrar à fé, para com luzes atravessarmos essas densas trevas e alcançarmos o dia da luz, a era futura com Jesus. Lá não haverá mais trevas, Satanás não terá mais poder para tapar a luz do crente. Amém, meus irmãos? Nós éramos trevas, mas agora somos luz. Vivamos neste presente século como filhos da luz, diz o apóstolo Paulo em Efésios 5:8. Porque no outro tempo erais trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Vamos encerrar a nossa palavra, irmãos. Concluímos dizendo que nós, salvos em Cristo Jesus, estamos vacinados espiritualmente, pelo menos eu espero que cada um aqui esteja vacinado espiritualmente, contra a surpresa da chegada do dia do Senhor. Ouvimos e atendemos a exortação do apóstolo aos Tessalonicenses, mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão, porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos filhos da noite, nem das trevas. Então, meus irmãos, esta vacina espiritual nos leva a não perder a vigilância e estar atentos às nossas vidas espirituais, para esse grande e glorioso dia, a vinda do Senhor nas nossas vidas, para levar para si, Jesus vem para levar a si a sua igreja, mas há uma igreja que já está com Jesus, de todos os crentes que já morreram em Cristo, já estão lá com o Senhor. Eles virão com Jesus, vão receber seus corpos ressuscitados, subirão às alturas a encontrar com o Senhor. Os crentes vivos serão transformados no abrir e fechar de olhos, subirão às alturas a encontrar com o Senhor, caminharão, estarão para sempre com o Senhor, diz a palavra de Deus. Então, meus irmãos, como nós aplicaríamos isso? Nada melhor que a palavra, né? Às vezes a gente põe a aplicação nossa aqui. Eu não gosto muito não, eu acho que a palavra é força, é poder. 1 Coríntios 15:58. Se deu a mão por aí, porque um bom número da igreja sabe de cor. Mas, meus irmãos, vamos decorar 1 Coríntios 15:58. Para você saber que o seu labor, você saiu de casa, levantou até meio contrariadão, né? Sair agora cedo, para ir lá, só para dar um apoiozinho lá. O pastor tem alguém para pregar. Meus amados, veja o que diz a palavra. Vamos ler comigo todos juntos? Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Amém, meus irmãos? É isso que Deus fala para nós, para você saber que esse esforço, a dedicação, não será vão no Senhor. Vamos fazer o ofertório, que o ofertório faz parte da vida do crente. Onde estiverem 2 ou 3, tira uma oferta para a obra do Senhor. E aqui nós temos muito mais gente.
muito mais do que 2 ou 3. Vamos dar o dízimo oferta. Você tem alguma coisa aí para fazer com dinheiro, mas você pode deixar de fazer aquilo. Ah, pastor, mas eu queria tanto no cinema hoje à tarde. Vai ler a Bíblia, deita lá em casa, lá. Pega a Bíblia, fica lendo em vez de ir no cinema e oferta esse dinheiro para a obra do Senhor. Nós temos missionários lá na Bahia, temos missionários em Goiás, temos missionários nos Estados Unidos que estão se preparando para o campo da Turquia. Temos o trabalho da Casa da Videira, que restaura os moradores de rua. Meus irmãos, faça dessa bênção que Deus te deu, uma bênção para a obra de Jesus, porque você vai encontrar, você nem vai saber, né? Porque você não soube como foi empregado seu dinheiro. Quando você chega no céu, está lá o camarada, vem aqui, vou abraçar você. Sabe por quê? A oferta que você deu me transformou, eu saí da lama, saí daquela situação horrorosa, e Deus me salvou em Cristo Jesus, eu estou aqui no céu, vem aqui, eu te abraço. Que coisa maravilhosa. Sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor, e não será vão, nem aqui nesse mundo e nem depois. Eu estou acompanhando algumas pessoas que abandonaram a igreja. Meus irmãos, que tristeza. Espero que voltem, vou trabalhar para que voltem, porque estão indo de mal a pior, estão acabando com as suas vidas. Vamos cantar o hino e vamos ofertar, meus amados, vamos ofertar com alegria, porque Deus ama quem dá com alegria, e o Senhor ama a prosperidade dos seus servos. O Senhor ama a sua prosperidade, não tenha medo. Eu nunca tive medo, nunca. No começo dessa obra aqui, isso aqui era mato, uma pobreza miserável. Alguns irmãos antigos conheciam as coisas por aqui, era lama, e nós tirávamos do nosso salário para construir o templo. Hoje vocês estão aqui nesse templo gostoso, e Deus nunca se negou a mim, de jeito nenhum, porque a gente sempre foi mão aberta para o Senhor. E outros irmãos que eu conheço aqui, irmãos, que nunca falharam no dízimo, Deus o sustenta, o abençoa, faz de pequenos salários grandes bênçãos. Confia no Senhor. Cantemos. O que darei a Cristo, que se entregou por mim, como hei de meu amor mostrar a quem me amou assim. Darei minha alma a Cristo e alegre entregarei o meu futuro em suas mãos e nada temerei.